Se hoje existisse uma emergência, uma demissão, um problema de saúde ou algo simples mesmo, como um carro, um problema de carro, você estaria preparado financeiramente para isso? Essa é uma pergunta que eu me fiz há alguns anos e a resposta me fez repensar muita coisa. Hoje eu quero te mostrar como a reserva de emergência mudou a minha relação com o dinheiro e por que esse pode ser o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Eu vou te mostrar dados, estratégias e até mesmo como eu fiz quando eu ainda ganhava um pouco da minha carreira. Mas antes de mais nada, você deve estar se perguntando: e afinal, o que é essa tal reserva de emergência? Ele é o que vai te impedir de cair no cheque especial, cartões, empréstimos, tudo isso quando a vida te pegar de surpresa. Agora, Firmino, me fala por que essa reserva de emergência ela é tão importante. Cara, eu vou ser bem sincero e direto. Os imprevistos, eles não pedem licença para acontecer. Perder o emprego, ficar doente, ter imprevistos com a casa ou o carro, são situações que fogem do nosso controle. Sem reserva, você se endivida. Em dívida, vira um buraco. Você respira, pensa com calma e escolhe o melhor caminho. Ter esse dinheiro guardado é mais do que segurança financeira, ela é paz de espírito. E o que mais me preocupa é saber que tem pessoas que não têm essa proteção básica, pessoas até mesmo próximo de mim. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 65% dos brasileiros não têm nenhum tipo de reserva de emergência. Isso é tão preocupante que mostra que mais da metade da população, se perder a renda, não tem condições de se manter por um único mês. É exatamente por isso que é importante falar sobre reserva de emergência. Ela não é luxo, ela é necessidade, ela é sobrevivência financeira. Agora que você aprendeu os conceitos básicos e a importância, vem a pergunta prática: quanto eu preciso guardar? Apesar de ser uma pergunta simples, ela é uma pergunta bem complexa. Por quê? Porque ela vai depender exatamente da sua realidade. A regra geral é guardar entre 6 e 3 meses dos seus gastos básicos. Com relação a essa divisão de tempo, podemos classificar dois tipos de situações. Se você tem um trabalho estável, você pode se planejar para 3 meses. Se você é autônomo, estável ou tem filhos, você pode se organizar, até deve se organizar, para que esse período seja suficiente entre 6 meses e um ano. Eu vou mostrar aqui junto com vocês na tela como é que eu calcularia e ajustaria essa reserva de emergência para cada realidade. Então vamos acompanhar aqui na tela junto comigo. Eu elaborei duas tabelas para tornar mais prática, vocês entenderem como é que é feito a montagem dessa reserva de emergência. Ela vai depender de como é seu estilo de vida, como é que são seus custos. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui duas realidades. A primeira realidade é que uma pessoa solteira ou uma família tenha uma vida estável. A pessoa que recebe o salário pode trabalhar, ser concursada, então ela vai receber aquele valor mensalmente, é garantido. Então dá para se fazer uma previsão com mais segurança de quanto ela deve se guardar para a reserva de emergência. Então, estipulei aqui alguns custos, isso aqui são custos básicos de moradia, alimentação, transporte e saúde. Eu sei que existem outros tipos de custos, mas para a reserva de emergência nós consideramos os básicos e essenciais. Então, os valores aqui também são exemplos. Eu sei que em cada cidade, em cada região, isso aqui varia. Então, para moradia, eu estipulei um valor de R$ 1.500 por mês, alimentação mais R$ 1.000, transporte R$ 600 e saúde em torno de R$ 800. Somatório disso dá um total de R$ 3.900. Isso quer dizer que mensalmente, com esses custos, as pessoas precisam desse valor para poder arcar com o básico. Então, para a reserva de emergência, estipula-se que, para uma situação estável, ela seja entre 3 meses a 6 meses. Então, para essa situação, a reserva de emergência ideal seria entre R$ 11.700 a R$ 23.400. Isso aqui dá uma segurança de que se houver algum imprevisto, se houver algo que afete, comprometa os seus rendimentos, isso aqui vai ser o dinheiro que vai fazer com que ele não perca controle da sua situação financeira. Já para uma realidade 2, onde podemos dizer que é uma pessoa autônoma, uma família com 2 ou 3 pessoas, os custos são mais elevados, a sua renda
Não é exatamente igual todos os meses, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos em cada mês. Então, eu dei outro exemplo aqui assim, que a moradia custa para essa família, essa pessoa sozinha, entre R$ 2.200, alimentação mais 1.250, transporte 850 e saúde mais R$ 100. Aqui eu posso até alterar, R$ 100 é muito pouco, mas vamos alterar aqui para 900, um exemplo. Então dá um total de R$ 5.200 por mês. Então, para essa realidade, o ideal é entre 6 meses a 12 meses, um ano. Então, uma reserva de emergência nessas circunstâncias ideal seria entre R$ 31.200 e R$ 62.400. Para que, em situações de emergência, em situações que necessitem precisar de um dinheiro, você vai retirar exatamente dessa reserva de emergência. Agora que você já sabe quanto deve guardar, vem uma outra pergunta que também é muito importante. Onde você deve guardar? Você precisa ser inteligente para que esse dinheiro renda e esteja disponível rapidamente para quando surgir uma emergência. E é importante que você saiba que onde você vai guardar sua reserva de emergência, ela precisa ter 3 principais características. Ela precisa ter liquidez, ela precisa ter algum rendimento e ela precisa ter segurança. A minha reserva de emergência, ela está hoje totalmente concentrada no CDB do Banco Inter, que ela tem liquidez diária e ela é um banco digital confiável. Evite as poupanças, onde elas não rendem nada, e produtos de alto risco, como ações e criptomoedas. O foco desse momento não é ganhar dinheiro, é exatamente o contrário, é não perder. E, além disso, ter acesso imediato. Já que estamos falando em como proteger o seu dinheiro, eu vou te alertar sobre alguns erros muito comuns. Guardar o seu dinheiro de reserva de emergência em uma conta corrente ou em uma poupança. Primeiro, conta corrente, é comum que durante o dia, no dia a dia, durante a semana, vão surgir algumas despesas e você vai querer utilizar esse dinheiro e não é certo. A reserva de emergência precisa estar a parte disso. Além do que, a poupança não pode ser nem pensada como um investimento, um tipo de investimento, ou como uma reserva de emergência, porque o rendimento dele é muito baixo. Investindo em ativos de risco, achando que vai multiplicar o seu dinheiro mais rápido. Você não deve fazer isso, porque a reserva de emergência exatamente é a sua segurança. Então, é um dinheiro que você deve reservar ele para os imprevistos que aconteçam. Você não pode colocar essa sua reserva em risco. Querer começar grande e acabar desistindo no meio do caminho. Naquele exemplo do Excel que nós vimos, se você observar, o montante final pode parecer grande e você acaba desistindo no meio do caminho porque vai achar que aquilo ali é muito distante, é um objetivo muito longo. Mas você deve ter a consciência de que você precisa construir ele mês a mês. Então, é importante você reservar uma pequena parte para que no médio e longo prazo aquela reserva seja efetuada e seja concluída. Então, um grande conselho que eu dou: comece pequeno, mas comece. O hábito ele é muito mais importante do que os pequenos valores que você vai guardando durante o período de formação de reserva de emergência. Então vamos lá. Agora eu quero te dar exemplos práticos que funcionaram comigo, que eu tenho certeza que também vai funcionar com você. Primeiro, você deve fazer um diagnóstico geral, tentar perceber quanto você gasta por mês. Depois, é importante que você estabeleça metas. Eu vou dar um exemplo prático. R$ 6.000 dividido por 12, seria um ano, é equivalente a R$ 500 por mês. Então, se sua realidade, isso se encaixa dentro da sua realidade, aplique. E se não, comece por um pouco menos, sei lá, R$ 200, R$ 100. O importante é você começar. Essa próxima dica, para mim, no começo foi muito difícil, mas depois, com o hábito, ela se tornou extremamente importante. O que é assim que eu recebo o meu salário, eu já reservo parte dele para meus investimentos e para reserva de emergência. Então, se você fizer isso também, vai ser extremamente importante e você vai criar o hábito. E não se esqueça, a sua reserva de emergência é o seu plano B e ele precisa estar preparado para as situações que possam acontecer. E para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta que muda simplesmente tudo. O seu eu do futuro pode contar com você hoje? Construir uma reserva é uma forma de se proteger e também de se respeitar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui se você já iniciou a sua reserva, se você pensa em iniciar, se você está com alguma dúvida, comenta aqui que eu posso te ajudar e a gente pode trocar uma ideia mais sobre esse assunto. Agora, já que você sabe o que é uma reserva de emergência,
como ela protege a sua vida financeira e como montá-la, o próximo passo é aplicá-la ao seu planejamento. Inclusive, saber como eu usei esse planejamento financeiro para conquistar um grande objetivo da minha vida, eu te convido a assistir um vídeo que eu já postei, que mostra exatamente como eu planejei todo o processo de imigração para fazer aqui o mestrado em Portugal. Foi um processo real e com muita consciência financeira. E talvez ele te ajude ou te inspire a também montar o seu plano. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E não se esquece, deixa o like, comenta aqui nesse vídeo e compartilha com outras pessoas que também querem dar o primeiro passo. Obrigado, tamo junto, até a próxima.